Pessoal, agora nesse tipo de exercício, olha só, eu tenho uma transformação, né, de R2 em R3 e eu tenho só que eu tenho valores de duas imagens, né, de dois vetores. Ó. Eu tenho que a transformação do vetor 1, 0 é o vetor 2 menos 1, 0 e que a transformação do vetor 0, 1 é o vetor 0, 0, 1. Como que a gente faz para descobrir como que é a expressão da transformação linear? Nesse caso, pessoal, a gente vai ter que relembrar algumas questões relativas à transformação e combinação linear. Por exemplo, né, o que a gente sabe? A transformação, no nosso caso, ela está saindo do espaço R2 para R3. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que no espaço R2, eu preciso de quantos vetores para formar a base de R2? Lembro, né? Que para formar a base de um vetor, eu preciso que esses vetores que formam a base desse espaço vetorial ou desse subespaço vetorial, eles têm que ser LI e qualquer vetor que pertence àquele espaço, né, no caso R2, ele pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores que eu considerei que formam a base dele. Nesse caso aqui, gente, é sempre olhar a dimensão. E daí a gente viu ainda que a dimensão desse espaço vetorial é sempre o menor número de vetores que eu consigo para formar a base dele. Então, como eu tenho um vetor em R2, eu preciso de dois vetores LIs, né, que vão formar a base desse R2. No caso aqui, o vetor 1, 0 e 0, 1, eles são ali. Né? Então, eles vão ser a base canônica do R2 justamente porque eu tenho dois vetores LI e qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear desses dois para gerar R2. Então, olha, eu posso escrever isso aqui na hora que eu vou começar a resolver. Então, vamos ver. Então, ó, como... Né, ó, eu posso até escrever, né? Como esses dois vetores, ó, 1, 0 e 0, 1, né? Eles são ali, e eles, né, são os vetores da base canônica, inclusive, né? Então, ele é a base canônica de R2. O que vai acontecer? Qualquer vetor em R2, né? Então, se eu pegar um vetor qualquer, ó, seja o vetor V de coordenadas x, y, em R2, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Então, ó, eu vou conseguir escrever o V, né, ó, como sendo, vou chamar aqui de A, e eu tenho que descobrir quem é A ou quem é B, né? A que multiplica o primeiro vetor da base, né, 1, 0, mais B que multiplica 0, 1. Toda vez que eu fizer isso aqui, é o procedimento padrão para eu achar o valor de A e de B. Como são vetores canônicos, gente, sempre o valor de A vai ser x e o B y. Isso só vale quando a base for canônica, tá? Mas se eu fizer o sistema linear aqui, a gente vai ver isso, né? Ó, quem que é o vetor V? O vetor V é o vetor xy. Aqui vai ficar A vezes 1, A. A vezes 0, 0, né? B vezes 0, 0. Então, o primeiro componente é A e B vezes 1, B. Obviamente que disso aqui a gente tem igualdade, né, de vetores. Dois vetores são iguais se somente se as componentes correspondentes são iguais. Então, o A vale x e o B vale y. Isso só acontece, pessoal, porque a gente está falando de uma base canônica. Então, toda vez que eu tiver uma base canônica, já posso considerar direto o AX, o BY, né, se for do terceiro espaço, o CZ e assim por diante. Então, na verdade, o que eu consegui verificar disso aqui? Que o vetor V, que eu considerei xy, né? Ele é o vetor que eu posso escrever como? Né? Então, o vetor V é o vetor A, né, que multiplica o primeiro vetor da base, né, o A é x e o B é y. E B, que é o y, né, que multiplica 0, 1. E aí, o que eu faço? Para eu descobrir como ver um vetor qualquer, para eu descobrir quem é a expressão da minha transformação linear, eu aplico a transformação linear aqui, no lado direito e no lado esquerdo. Né? Então, vai ficar... E a transformação da soma é a soma das transformações. Né? Então, isso aqui vai ficar T de V igual... Né? Ó, é T de X. X é um escalar, tá, gente? Que multiplica o vetor 1, 0, então vai ficar X, que, né, a aplicação vai para o vetor, ó, não é por X. X é um escalar. Mas, né, ó, o T de 1, 0
mais y01 é o t, porque é uma transformação linear, né? Então t de 1 mais v é t de 1 mais t de v. Por isso que eu estou aplicando isso aqui já direto. E alfa t de u e t de alfa u é alfa t de u, que é o que a gente sabe que são as duas propriedades para ser transformação linear. E o exercício já me disse que é uma transformação linear. Então eu posso aplicar essas propriedades. E aí eu faço isso aqui. Por que eu faço isso aqui? Não é aleatório. É porque a gente já sabe quem é o t de 1, 0 e quem é o t de 0, 1. Eu tenho que fazer com os vetores que eu conheço. Ó. O exercício me deu isso. Então, por isso que eu considero aqueles dois vetores. Ó. T de 1, 0 vale menos 2, 1, 0. E t de 0, 1 é 0, 0, 1. Foram os dados que o exercício me deu. E a gente vai usar isso aqui agora. Então, quem que é o t de 1, 0? Você aplica lá. Ó. T de 1, 0 vale quanto? Então, isso aqui é igual a x. Quem que é o t de 1, 0 que a gente acabou de ver? T de 1, 0 é menos 2, 1, 0. Menos 2, 1, 0. E mais y, o que é o t de 0, 1? T de 0, 1 é 0, 0, 1. Então, isso aqui é igual ao que? Multiplica x, né, por todo mundo, vai ficar x vezes menos 2x. Mais y vezes 0 é 0. X vezes 1 é x. Y vezes 0 é 0 na segunda componente. E na terceira, x vezes 0 é 0 e y vezes 1 é y. Ou seja, eu descobri quem é a minha aplicação t de v, né? Que é o que o exercício queria. O que a minha aplicação t de v faz? Nossa, ó, ficou torto aqui, né? O que a minha aplicação t de v faz? Ela multiplica menos 2 pela primeira componente. Na segunda componente é o valor dela mesmo. E na terceira componente é o valor da segunda componente do vetor. Então, o t de 1, 0, né? Vamos fazer o t de 1, 0. Né? Vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2. O t de 1 é 1. O x aqui é 1, né? Então, menos 2, 1 e 0. Que é o que a gente tinha lá, ó. T de 1, 0, menos 2, 1, 0. E o t de 0, 1 vai ficar 0, 0, 1, que é o que a gente tem aqui. Aí, se eu quiser achar, então, quem que é a transformação do vetor, aqui do vetor u, como sendo o vetor menos 5 e 2, você aplica a transformação, né? Quem que é o t de u desse vetor? Vai ficar no lugar do x, é menos 5, né? Então, vai ficar menos 2 vezes menos 5, vai dar mais 10. O x, que é menos 5, e o y, que é 2. Né? Então, nessa transformação, ela faz que o t de u seja isso aqui. Né? Mas o exercício não pediu isso aqui não, né, gente? O exercício pediu para encontrar a transformação linear e a gente encontrou. Beleza?